Com a morte de Bergoglio e a eleição do novo Papa, Leão XIV, muitos católicos esperavam uma mudança de rumo na Igreja. Mas os primeiros sinais indicam que o caminho da sinodalidade e das reformas progressistas não será abandonado. A pergunta que precisamos responder é: o que isso significa para o futuro da Igreja Católica? Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Talvez você nunca tenha visto nenhum vídeo deste canal em sua vida. Ou pode ser que tenha chegado aqui há poucas semanas. Ou pode estar surpreso porque me acompanhava na época do Sínodo da Amazônia, ou depois, no tempo do que, por perigo de perder o canal, eu chamava bichinho, e no tempo das picadas de abelha, que era outra figura de linguagem que eu usava para proteger meus canais em um momento terrível de total falta de liberdade, em que não se podia falar dessas coisas. Bom, eu acabei realmente perdendo os canais e só os recuperei há pouco mais de um mês. Então, se você é novo aqui, dá um like, inscreve-se no canal, neste canal, para receber notícias da Igreja Católica e de outras coisas importantes que ocorrem neste nosso mundo distópico. Se você já me seguia naquelas priscas eras, olha, o tempo voa. E a gente realmente sente como se tudo tivesse ocorrido há muito tempo. Então, como eu dizia, se você já me seguia, dá um like e presta bastante atenção para ver se realmente está inscrito. E todos vocês, por favor, assegurem-se de que o sininho das notificações está ativado para não perder os avisos a cada vez que eu publicar um vídeo aqui. Isso é muito importante. O YouTube me disse que somente 6% das pessoas que estão vendo meus vídeos desde que eu voltei são daquela época. 94% dos que veem meus vídeos são gente nova. E eu quero dar as boas-vindas aos recém-chegados. Mas tem muita gente, mas muita gente mesmo, que não sabe que eu voltei. Provavelmente porque estava inscrito no canal, mas não tinha ativado o sininho das notificações. Por isso, é muito importante apertar aí o sininho e ver se está no formato notificações todas. Mas voltemos ao que realmente interessa. Eu estava falando que o novo Papa, Leão XIV, vai continuar o caminho da sinodalidade e das reformas progressistas, apesar de ele ser muito mais moderado do que Bergoglio, mais inteligente, mais educado, mais manso. O arcebispo Viganò já alertava, em 2024, que o sínodo sobre a sinodalidade não era um evento isolado, mas parte de um projeto de transformação da igreja. Agora, com a ascensão de Leão XIV, essas mudanças podem se consolidar de vez. Vamos ver o que dizia Monsenhor Viganò sobre isso no dia 29 de outubro de 2024, quando Bergoglio ainda ocupava a Cátedra de Pedro. Vamos a isso. Arcebispo Viganò, breve reflexão sobre o sínodo sobre a sinodalidade. O sínodo sobre a sinodalidade, que acaba de terminar, representa o ícone da duplicidade e do caráter fraudulento da Igreja Conciliar e Sinodal. A promoção da agenda globalista é mais do que evidente. A subversão hierárquica pela igualdade de gênero está na origem do debate surreal sobre a ordenação de mulheres, a partir do qual se permite o início de uma experimentação pastoral, que em pouco tempo servirá como álibi para a modificação oficial da doutrina sobre o sacramento da ordem. Da mesma forma, a aceitação da ideologia LGBTQ+, é um objetivo globalista, transposto servilmente para o sínodo, após o preâmbulo da Fiducia Supplicans. A Deep Church, Igreja Profunda, age em total ruptura com o corpo eclesial, exatamente como o Deep State, o Estado Profundo, legisla contra os cidadãos. Independentemente dos artigos específicos da fé que o sínodo viola por meio de subterfúgios pastorais, também é evidente que o objetivo final de Bergoglio é destruir a Igreja Católica, distorcendo a natureza do papado, tal como instituído por Nosso Senhor. A Igreja de Jorge Mário Bergoglio é uma igreja sinodal, portanto, não monárquica nem divina, mas democrática e humana.
Sua autoridade não é vicária do sagrado poder de Cristo, mas uma expressão falsa e enganadora de uma suposta vontade popular, ou, pior ainda, de um sinal do Espírito, por trás do qual se esconde uma organização subversiva. Os fiéis são enganados por falsos pastores e mercenários. Tudo nas palavras e nas ações da Igreja Sinodal é mentira, porque seu objetivo é impor autoritariamente, sob a aparência de uma demanda da base, aquilo que nenhum fiel católico jamais pediu, pois contradiz o ensinamento de Nosso Senhor. Essa autoridade, usurpada para um fim oposto àquele que Jesus Cristo lhe conferiu, é completamente ilegítima. Caberia a todo sucessor dos apóstolos denunciar essa farsa sinodal, fase conclusiva da Revolução Conciliar, pela qual a esposa do Cordeiro é substituída pela meretriz da Babilônia, escravizada, à nova ordem mundial. Há quem considere exagerado e infundado o alerta sobre os intentos subversivos de Bergoglio, alegando como prova de sua ortodoxia intermitente a recente encíclica sobre a devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Esse documento é uma cortina de fumaça para enganar os fiéis, seguindo a já bem conhecida estratégia de engano do jesuíta e peronista Bergoglio, confirmando sua duplicidade e desonestidade intelectual. O tema da encíclica Dilexit Nos, tratado em chave enfaticamente antimoderna, é uma tentativa grosseira e fraudulenta da Companhia de Jesus de se reapropriar do culto ao Sagrado Coração, do qual foi histórica guardiã. Essa devoção, nascida para combater a heresia jansenista, será inevitavelmente distorcida, agora para dar aparência de rigor teológico à heresia oposta, um laxismo doutrinal e moral que tudo admite como já sanado e perdoado pela infinita misericórdia de Deus, coerente assim com os objetivos do Sínodo. Assinado Carlo Maria Viganò, arcebispo. E assim termina essa manifestação de Monsenhor Viganò sobre o Sínodo da Sinodalidade. Agora, nos encontramos mais de 7 meses depois, com Bergoglio morto e um novo Papa, que desde a sua eleição tem dado sinais de que a Revolução Sinodal continua, embora ele vá de mansinho, sem fazer alarde. No dia da sua eleição, Leão XIV já destacou a importância da sinodalidade como parte central da sua missão na Igreja, enfatizando que seu governo não seria isolado, mas participativo e comunitário. Em pronunciamentos iniciais, Leão XIV reforçou que a sinodalidade é um elemento teológico e eclesial, não ideológico ou político, destacando que ele próprio não governa do seu gabinete, mas sai ao encontro da Igreja e dos fiéis para praticar essa sinodalidade. Também em suas primeiras falas públicas, ele apontou que o caminho da sinodalidade envolve desejar a paz, dignificar o trabalho e consolidar a comunhão entre os membros da Igreja, dando centralidade a esses valores. O Papa Leão XIV tem mostrado uma postura mais conservadora em questões morais tradicionais em comparação ao seu predecessor. Ele reafirma valores como a defesa da família tradicional e condena práticas como o aborto, mantendo firmeza nesses temas, o que agrada uma boa parte dos católicos que se sentia sem Papa enquanto estava aí Bergoglio. Sua abordagem de Leão XIV usa um tom mais conciliador, menos conflituoso, evitando discursos excessivamente políticos ou polarizadores. Mas ele disse, com todas as letras, que seu papado percorrerá o caminho sinodal. No final da primeira bênção Urbi et Orbi, no mesmo dia de sua eleição, 8 de maio de 2025, o Papa Leão XIV disse: a todos vós, irmãos e irmãs de Roma, da Itália, de todo o mundo, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha.
Ainda que ele não tenha usado o termo uma igreja em saída, termo usado tantas vezes por Bergoglio, ele disse: igreja sinodal, igreja que caminha, uma igreja que procura sempre a paz, que procura sempre a caridade, que procura sempre estar próxima, sobretudo dos que sofrem. Isso confirma o temor de Monsenhor Viganò. A estrutura sinodal foi planejada para sobreviver além de Bergoglio. O objetivo não era apenas uma igreja em saída, mas uma igreja permanentemente reformada, mesmo que contra a vontade de milhões de fiéis tradicionais. E o problema, como bem frisou Monsenhor Viganò, é que a igreja de sempre não é sinodal, não é horizontal, não foi fundada por Cristo para atender à vontade popular, para ser democrática, humana. A Igreja Católica é monárquica, divina, e não pode ser sinodal ou deixa de ser a Igreja de Cristo. Antes do Concílio Vaticano II, a Igreja é vista tradicionalmente como uma hierarquia ordenada e monárquica, fundada por Jesus Cristo em Pedro e seus sucessores. O Papa, sucessor de São Pedro, tem plena autoridade suprema. Depois vem os bispos, presbíteros, diáconos. Tudo isso forma uma ordem sagrada e divinamente instituída. Não é uma ordem instituída por homens. Com o Concílio Vaticano II, eles reformaram o que não podia ser reformado. Por isso, dizemos que essa igreja não é católica. Eu digo. E buscam, desde o Concílio Vaticano II, uma visão mais participativa, colegiada da igreja, enfatizando a comunhão entre todos os fiéis, bispos, sacerdotes, leigos, como se a igreja fosse um corpo sinodal, isto é, um corpo que caminha junto, mas que dilui a autoridade do sumo pontífice, como bem aponta Monsenhor Viganò nesse texto que eu acabo de ler para vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Este vídeo é bem interessante de ser refletido agora que estamos no mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Eu fiz um vídeo sobre a encíclica do Papa Leão XIII sobre o Sagrado Coração de Jesus. Está na playlist das encíclicas deste canal, assim como fiz um vídeo muito pequenininho, um short, como se chama, sobre Monsenhor Viganò. Hoje mesmo, dia 7 de junho de 2025, chamando os fiéis a viverem o mês do Sagrado Coração, com oração, com penitência e com boas obras. Então, esse vídeo é bem importante neste mês do Sagrado Coração. E outra coisa, antes de terminar, que eu gostaria de enfatizar, e voltando aqui ao que disse Monsenhor Viganò, ele falou, como vocês escutaram, caberia a todo sucessor dos apóstolos denunciar essa farsa sinodal, fase conclusiva da Revolução Conciliar, pela qual a esposa do Cordeiro é substituída pela meretriz da Babilônia, escravizada à nova ordem mundial. Vejam isso. Não sabia Monsenhor Viganò que Bergoglio morreria só 6 meses depois. E aqui ele já fazia um chamado para o sucessor. Caberia a todo sucessor dos apóstolos, isto é, Papa, denunciar esta farsa sinodal. Até agora nós não vimos Leão XIV denunciar a farsa sinodal. Ao contrário, ele já se comprometeu com o caminho sinodal, como todos já viram. Diga aí nos comentários, você acha que Monsenhor Viganò estava correto? E com Leão XIV, o caminho sinodal vai continuar exatamente como foi instituído por Bergoglio, que não por Jesus Cristo, hein? Ou acha que devemos esperar para ver um Leão XIV fazer tudo diferente do que ele mesmo disse que faria? Escreva aí nos comentários, eu os leio e muitas vezes respondo.